Boa noite! Iniciando um dos primeiros programas especiais em podcast. Hoje eu tenho a honra de convidar um amigo meu e, por incrível que pareça, é um pouco mais novo que eu. Tô ficando assim ao longo da idade que nem vinho, eu falo pra todo mundo. Eu tô com um amigo meu, urologista, Alain Dutra, que ele se formou na mesma época que eu, brincadeira, em 1997. Fez o internato em Brasília, depois ele fez residência médica em cirurgia geral. Ele gostou tanto de cirurgia geral, foi para urologia, brincadeira, foi para urologia. Depois ele fez, olha que interessante, MBA executivo em saúde. Você vai me contar essa história direitinho. Depois ele viu que as coisas tinham que dar uma amplidão maior, foi fazer um curso de pós-graduação do meu amigo, Dr. Laí Ribeiro. Depois uma pós-graduação no Hospital Israelita Albert Einstein, na qual eu também fiz, e fez um fellow no A4M, que é American Academy for Anti-Aging Medicine. Ele vai contar um pouquinho da história dele, os cursos que ele fez e a dimensão que ele teve de cuidar, né, tanto dos homens, que é da parte de urologia, como das mulheres também. Todo mundo pensa que urologista é só homem. Não, pessoal. Cuida de homem e de mulher. Seja bem-vindo. Para mim é um prazer enorme estar aqui com uma das referências brasileiras, né, na saúde integrativa, um dos meus heróis aí nessa área, uma das minhas referências, né? Muita admiração por você e muita honra de estar participando do podcast, né? Muito obrigado. Então, falando um pouco da minha trajetória, até, digamos assim, uns 8 anos atrás, eu era um urologista como vários outros, né? Tinha minha carreira baseada em hospitais, fazia consultório, mas tinha muita atuação em hospital, cirurgias, procedimentos, litripsias, né? E meu foco era muito a litíase, né? As pedras urinárias, né? Certo. E o que acontece? Naquela época, eu tinha uma série de desafios na minha vida, né? A primeira coisa que aconteceu foi um problema de saúde importante da minha esposa, e tinha uma doença autoimune, um eritema nodoso, que os melhores especialistas em doenças reumatológicas não conseguiam dar uma boa solução. E também aconteceu de eu ter um ano na minha vida, foi extremamente estressante. Eu estava tocando um hospital praticamente sozinho com um colega. E nossa, que comecei difícil. a ter intestino irritável, enxaqueca de repetição. Além das enxaquecas de repetição, eu tinha mais 3 tipos de cefaleia. Eu tinha cefaleia tensional, eu tinha sinusite de repetição e ainda tinha cefaleia em salva. Meu Deus, ó, essa é pra gente conversar bastante, hein? Pois é. E aí eu tinha uma qualidade de vida muito ruim, eu estava obeso, eu estava sedentário. E aí, junto com esse problema de saúde que a minha esposa teve, e eu também com meus problemas de saúde, eu comecei a buscar fora da medicina convencional, né? Eu comecei a aprender, primeiro contato que eu tive com o ortomolecular, né? Que maravilha! Eu comecei a estudar por conta própria, ortomolecular, conheci depois o material do Dr. Laí Ribeiro, fiz os cursos dele nos DVDs, né? Sim. E depois eu tive a oportunidade de fazer o curso presencial dele. E também aí tive os cursos com o Dr. Arthur Lemos, né? E aí eu fui aprofundando meu conhecimento, fui estudando cada vez mais, e como eu via que eu consegui resolver o problema da minha esposa, né? Até hoje eu lembro muito bem que eu fiz um curso em Brasília de 4 dias lá com o Dr. Arthur Lemos, e tinha um colega lá que me deu a dica que eu resolvi o problema da minha esposa de eritema nodoso, né? Com iodo, né? Com iodo, né? Coisa que professor, doutor, especialista assim, em dermatologia não tinha conseguido, né, dar essa solução. Engraçado que eu achei um artigo científico que estava escondido lá na Revista Brasileira de Dermatologia, que tinha referência ao iodo, que foi esquecido ao longo dos anos. Sim. Como um tratamento para isso, né? Às vezes a gente consegue coisas do arco da velha. Sim, buscando artigos antigos, né? Sim. E aí, e depois disso tudo, né, quando eu vi que era realmente uma coisa que estava ajudando a minha esposa, estava me ajudando, eu consegui resolver meu problema da enxaqueca tirando o glúten que eu aprendi na medicina funcional, né? E depois eu tive o desafio de um filho com diagnóstico de autismo. Também, graças a Deus, conseguimos aplicar a medicina funcional, a ortomolecular, a medicina de estilo de vida, e ele evolui maravilhosamente bem por conta todo esse conhecimento que podemos adquirir ao longo desses anos, né? Não, fantástico. Olha como que é importante
que a gente muda o conceito. É isso que a gente quer quando a gente está aqui, de sempre evoluir. E a gente evolui quando às vezes as coisas batem a nossa porta. Eu acredito muito, né, de uma força maior que bate dentro da gente, que sabe que tem uma noção de conhecimento e possibilidades maiores à nossa vista. É só querer procurar. Você vê como que é muito interessante. Eu tenho a honra de ter aqui como a gente está juntando uma série de pessoas que realmente pensam e tem uma visão que pode ser sair um pouco da caixa, né? Sair daquele formato que não acha uma solução, e a gente sempre acha uma solução para todas as questões. Eu falo que tem que vir uma coisa, às vezes que a gente não quer por dor, mas vem por amor. E fala, vem o filho, a esposa e eu com o problema, e a gente consegue dar uma solução assim. Putz, eu não sabia dessa história. Olha só que, não, é uma alegria estar aqui. E conta um pouquinho desses cursos que você fez. Você fez tanto curso legal aqui. Um pouquinho menos que você. Eu fiz um pouquinho, mas eu vi tanto curso legal. Conta um pouquinho aqui da trajetória dos cursos. Então, como eu estava falando, primeiro eu comecei a estudar por conta própria, né? Comprei DVDs do Tolahi, né? E fui me apaixonando pelo material do Tolahi Ribeiro. E aí eu me lembro que depois disso, o primeiro curso que eu fiz assim mesmo, que não foi por conta própria, foi do Arthur Lemos, que era um curso intensivão de 4 dias, né? E aí eu realmente achei muito interessante todo aquele conteúdo. Aí eu me inscrevi definitivamente na pós do Tolahi. Depois do Dr. Lair eu fiz a especialização americana, né? Certo. Hoje eu tenho o título de Fellow lá da American Academy of Anti-Aging Medicine. Eu sou tanto Fellow como Board, né? Membro do Board lá, porque eu fiz as provas todas, né? Prova oral, sim, prova escrita. que é dificílimas. São difíceis, né? Mas graças a Deus aí eu sou hoje um dos brasileiros que tem esse título. Então, esse foi um dos cursos. E teve o curso do Albert Einstein também, né? Que é uma coisa um pouquinho diferente. O curso de medicina integrativa deles é mais focado nessa parte de meditação. Eles tocam um pouquinho na medicina Ayurveda, tocam um pouquinho na medicina chinesa. Sim, né? eu sei porque eu fiz também. Você fez também. É uma parte mais de alinhamento, né? De alinhamento, exatamente. Aí eu pude também fazer um network bem interessante lá, conheci pessoas bem interessantes lá. Que até hoje eu tenho contato, que são referências para mim também, como a Vânia Assali, né? Sim. Você fez na mesma época que ela? Fiz. Ah, que maravilha! Eu que falei para ela fazer a pós lá. Ah, é? Porque eu tinha feito, acho que em 2014, 2015, e vocês fizeram em 2017. Então você é o culpado, você é o culpado dessa cara amiga hoje em dia, né? Você é o culpado. Não, é incrível como a gente vê essa parte diferente e às vezes com coisas nossas do dia a dia. E quando a gente começa a aplicar com nossos pacientes, é uma coisa assim espetacular. E hoje a gente escolheu um dos temas muito legais para a gente falar sobre, né, que foi o Novembro Azul, né? Que é câncer de próstata. Mas não é só o câncer de próstata, mas tudo que envolve ao redor dessa questão. E aí eu estou com alguns questionamentos que as pessoas sempre me perguntam, né? Eu não sou urologista, faço clínico, faço ginecologia, faço a parte de saúde integrativa, mas eles perguntam como que é o diagnóstico, o que é, qual a função. Então eu gostaria que você falasse assim para as pessoas leigas que às vezes tem aqui, ou para outros colegas também, né? O que é a próstata? Então a próstata é um órgão importante, né, no sistema reprodutor masculino, onde essa próstata ela realmente produz parte do líquido seminal. A próstata é importante como um líquido que dá suporte todo o espermatozoide, né, que ajuda a alimentar o espermatozoide, dá suporte ao espermatozoide. Então ela produz boa parte do líquido seminal, né, e então é importante para que o homem possa produzir o esperma que vai ser eliminado nas relações sexuais, né. Então, uma coisa que se fala muito a respeito da próstata, né, o líquido prostático tem o PSA, né, que é o antígeno prostático específico, né, que tem a finalidade de fazer a coagulação do esperma, né. Então, o PSA, esse exame tanto se fala, né, porque ele é uma substância que somente é produzida na próstata,
Então, ele é específico do tecido prostático. Então, quando você faz o exame de PSA de sangue, você está vendo algo que está acontecendo na próstata. Né? Isso é muito importante, hein? O problema do PSA é que ele é somente específico para tecido, ele não é específico para doença. Então, Olha, quando que ele aumenta, interessante. quando o PSA aumenta, pode ser prostatite, pode ter sido toque retal que foi feito há pouco tempo, que estimula a produção, pode ter sido andar de bicicleta, andar de moto, pode ter sido um trauma. Então eu ando muito de bicicleta, adoro, pedalo quilômetros aí, pode aumentar o PSA. E às vezes você pode ganhar até uma biópsia de próstata à toa, porque você andou de bicicleta e aumentou o PSA. Se o médico não perguntar isso para você, ele pode... E uma curiosidade minha, que todo mundo, porque eu atendo muito triatleta, e hoje em dia está uma febre de bike, né? Em São Paulo e no Brasil inteiro, já faz alguns anos que está uma febre, as ciclovias e transmissão. Tem aumento, eu sei que não é da próstata, a gente fala de próstata também. Tem relação com o Armstrong, né, que fez vários, ele teve um câncer de testículo. Tem a ver com câncer de testículo também? Andar de bike? Não diretamente, né? No caso do Armstrong, né, acredita-se que ele teve o câncer de testículo por conta de uso de algumas coisas que ele utilizou. Substâncias para aumentar a performance, a gente fala, é mais elegante. É associado a uma genética, né? Tinha uma genética favorável, com certeza, né? Ele devia ter alguma coisa, mas não tem, não. Porque é uma pergunta comum, né? Fala, putz, será que vai diminuir minha esterilidade? Será que eu vou ter um câncer nessa região? O Armstrong já teve, será que eu posso ter alguma coisa? Mas não, né? Não, acredito que não. Excelente. Agora que você já falou até a segunda minha pergunta, já até adiantou, qual é a função da próstata? Mas assim, o câncer de próstata acomete muitos homens? É o câncer mais comum, né, nos homens, né? E aí nas estatísticas ele fica competindo com câncer de cólon, né, em termos de prevalência. Mas hoje, se a gente for ver os números, é o mais prevalente nos homens, o câncer de próstata. Nossa, então, prestar bem atenção, né, para todas as pessoas que estão nos ouvindo. É importante parar com um pouquinho esse preconceito de neurologista, de ir no médico, ou até o meu médico de família, ou o seu geriatra, de fazer os exames de rotina realmente. Depois a gente vai falar quais exames de rotina, o que tem que fazer, como a gente tem que cuidar da sua saúde de uma forma geral, não apenas da próstata. A próstata é um órgão que o Alain vai falar bem, que simula como que está a sua saúde como um todo. Daí a gente vai entrar um pouquinho em particularidades de alimentação, um pouquinho de parte genética, de hormônio. Daí vocês vão entender bem, essa linha é muito interessante da gente ver. E tem muitos pacientes que às vezes perguntam, né, o que fazem, né, essas células tumorais crescerem a próstata? O que acontece? Como que funciona? Então, existe uma série de fatores, né? Parte deles estão bem conhecidos já e outros ainda estão sendo analisados, que a partir de uma certa idade, a partir dos 45 anos de idade, acontece a hiperplasia prostática, que é o crescimento benigno desse órgão, mas que, dependendo do grau de inflamação dessa próstata, tem estudos recentes interessantes mostrando a correlação entre o grau de inflamação da próstata e o microbioma urinário. Olha que interessante! Está sendo já estudado isso, não está bem claro, ainda não tem ainda isso tão bem definido, né? Está na infância esse estudo, mas sabemos hoje que determinadas alterações do microbioma urinário facilitam a inflamação do tecido prostático, que já está aumentando, já está proliferando por conta do aumento da idade. E o que acontece com o aumento da idade? Você tem uma queda progressiva de 1% por ano da testosterona e, concomitantemente, o organismo tenta se defender dessa queda da testosterona aumentando o DHT, né, a dihidrotestosterona. E a dihidrotestosterona é mais proliferativa, né, que a testosterona. Ela é 7 vezes, em média, 5 a 7 vezes mais potente do que a testosterona em termos proliferativos. E associado a isso, com o envelhecimento, também aumenta o tecido gorduroso e aumenta o estrogênio, o estradiol, a estrona. Então, com o aumento do hormônio feminino, do estrogênio, também é proliferativo. Então, esses dois hormônios, DHT e estrogênio, acabam aumentando a proliferação da próstata. Então, acaba aumentando a hiperplasia e com prostatite associado pode virar uma situação de adenocarcinoma, um câncer de próstata. Olha que interessante que ele falou. Então, quer dizer,
O que é o microbioma? A quantidade das bactériazinhas, né? O que povoa o nosso, tanto o trato gastrointestinal, que também vai para o trato urinário, onde sai a urina do nosso organismo. Olha que interessante, ele fala aqui, essa alteração bacteriana aliada à transformação da testosterona, daí tem uma testosterona que fica mais potente através de uma conversão de uma enzima, e depois a degradação do hormônio masculino, a testosterona, que vai virar o estradiol e o estrona, estão ligados com esse crescimento anômalo. E quando a gente fala um pouquinho, para todo mundo entender, porque tem muitas palavras que estão se falando na atualidade, polimorfismo, alteração de detoxicação, epigenética. Conta um pouquinho para as pessoas entenderem o que isso tem a ver com câncer de próstata também. Porque tem muita gente que às vezes pergunta, doutor, eu tenho alguma coisa genética no meu organismo que propicia a ter uma alteração dessa? Muito bem, hoje muito se fala sobre a epigenética, né? Sim. E agora uma ciência crescente, né, que é muito interessante também, é o expossoma, né? Opa! A ciência do expossoma. Então, existe uma interação entre a nossa genética, os nossos genes, que são ativados ou desativados mediante uma série de condições ambientais, que podem ser alimentação, atividade física, fitonutrientes que você tem ou não tem acesso, uma série de substâncias químicas, né? E como você bem sabe, nós temos os xenoestrógenos, né, substâncias químicas que estão no meio ambiente, que podem ser metais tóxicos ou poluentes orgânicos persistentes. Vários dessas substâncias químicas, né, que pode ser, por exemplo, um agrotóxico, pode ser um metal tipo cádmio, pode ser uma substância derivada do plástico, como, por exemplo, temos o PCB, temos fitalatos, né? Então, uma série de substâncias químicas que imitam o estrogênio. Infelizmente, o receptor de estrogênio, ele é um receptor que recebe uma série de substâncias, né? Sim. Ele é promíscuo, né? Essa foi boa. Ele é um receptor promíscuo. Ele aceita uma série de substâncias. Então, esse estímulo inadequado ao receptor estrogênico acaba aumentando muito o risco de câncer ligado a essa parte na mulher da mama, no caso do homem de próstata. Então a gente tem um papel muito importante do detox, de todos os órgãos de detox, você fala muito bem desse assunto, né? E você domina muito bem esse assunto. Então é muito importante fazer um detox periódico, né? E para que você possa ter um metabolismo adequado do estrogênio também, porque Sim. a gente sabe que pessoas, por exemplo, que têm um intestino ruim, vão ter uma reciclagem. Esse é um assunto legal, hein? Intestino, hein, pessoal? Olha só a relação do intestino com próstata, né? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, porque a circulação enterohepática, né, dos estrogênios, né, se você não tiver uma boa saúde intestinal, você vai ter um metabolismo inadequado. Se você não tiver uma boa metilação, se não tiver uma quantidade adequada de vitaminas do complexo B, você não vai metilar adequadamente os hormônios e vai acabar não fazendo detox, vai gerar derivados do estrogênio que vão ser cancerígenos, né? Tem a questão que eu acabei de falar dos xenoestrógenos. Então é muito importante você ter um detox adequado. Todos os órgãos de detox estão funcionando bem, o fígado, a pele com o suor, a questão linfática também, tudo isso está correlacionado com a próstata. É muito importante ter todos esses órgãos de detox funcionando muito bem. Olha só que interessante que a gente acabou de falar, né? Que é a questão de a próstata é só o finalzinho do funil, né? Na verdade, você vê que todo o organismo caminha e pega num órgão que no homem é mais sensível, a gente fala, né? E acaba dando esse problema. E uma das coisas que as pessoas querem saber bastante, como a gente identifica os pacientes assim que vêm com alguma alteração de próstata? Tem algum sintoma ou a maioria chega no seu consultório assintomático e você faz o diagnóstico? Nós temos as duas situações, né? Nós temos os sintomáticos que ficam sempre muito preocupados, que estão com câncer, né? Certo. Tem aqueles sintomas clássicos, a gente chama de LUTS no inglês, que é Lower Urinary Tract Symptoms, né? Que seria sintomas do trato urinário inferior, que é a pessoa que está com o jato urinário já mais fraco, não está aquele jato forte, é um jato já mais fraco e cortando no meio. Aquela pessoa que não consegue esvaziar de primeira, tem que voltar no banheiro meia hora depois para terminar de esvaziar. A pessoa que tem que ir no banheiro de hora em hora, mais de 8 vezes ao longo do dia.
A pessoa que tem que levantar 2 ou mais vezes à noite, depois que vai dormir, levanta, acorda para urinar. Nossa, importante esses sintomas, hein? Para as pessoas prestarem atenção, porque às vezes, né, a gente sabe que a gente é homem, fica, a gente fala a expressão, empurrando com a barriga, né? Ai, vai, quando eu não vejo, ai, depois eu vou, depois eu vejo, daí passa 1 ano, 2, piorou demais, né? E aí procura vocês. É verdade, porque a questão é que o pessoal sempre tem medo de ser câncer de próstata, né? Ainda bem que na grande maioria das vezes, quando tem sintomas, é uma hiperplasia prostática benigna. Nossa, graças a Deus. Até porque o câncer de próstata, quando ele é sintomático, geralmente ele já não está no momento adequado de se tratar. Sim. Ele já está ou com invasão local ou com metástase, né? Então isso é muito importante que os homens saibam. É muito importante fazer uma prevenção para você, caso tenha um câncer, pegue logo no início, para que você possa ter o melhor tratamento possível. Olha só como é importante. Aqui a gente está falando o seguinte, que estilo de vida conta, alimentação conta, fazer atividade física conta. É tudo que ele falou, que cuida bem do intestino e cuida bem da pessoa. E olha só como é importante. Ele está falando que detecção precoce, examinar, fazer a rotina, ir no médico constantemente, isso salva a sua vida. É importante ter esses conceitos na cabeça, porque senão as pessoas vão deixando as coisas, né, a toque de caixa, vai para frente, depois eu cuido, por enquanto está tudo bom. Foi uma coisa muito importante, eu não sei se você percebeu nesse tempo de pandemia, eu queria escutar, que as pessoas, eu falo que é o bem no mal, o mal no bem. Esse tempo de pandemia foi importante para as pessoas cuidarem mais da saúde, né? Porque a saúde sempre ficava em segundo plano, eu percebia na maioria dos meus pacientes, assim. Eles gostavam, vai no restaurante, vai comprar um celular novo, vai comprar um negócio, tem o carro. Quando a coisa pegava, é que ia, né? Mais ou menos no meio do caminho para o finalzinho do caminho. E agora eu percebi que mudou um pouco. As pessoas querem mesmo cuidar mais da saúde. O que você está vendo ultimamente? Eu acho que existe vários aspectos nessa pandemia. Esse aspecto é um aspecto positivo realmente, porque as pessoas estão mais conscientes, né? Infelizmente na base do pavor, do medo, que a gente sabe que não é bom porque abaixa o sistema imunológico, né? Inclusive muita gente realmente teve quadros mais graves da doença, justamente porque estava com o sistema imune deprimido por excesso de medo, de ansiedade. Sim, um pavor que se deu, né? Exatamente. Mas teve esse lado positivo que você bem colocou aí, de as pessoas reverem o que é mais importante na vida, né? Reverem, porque não tinha isso, assim. Falava sempre em saúde, sempre via todo mundo falando, saúde em primeiro lugar, saúde em primeiro lugar, saúde em primeiro lugar. Mas nós, como os médicos, às vezes a gente não via o paciente colocar como prioridade saúde em primeiro lugar. Exato. São raros os casos que a gente via. Porque se a gente pensar bem, quantos pacientes realmente vão no seu consultório para realmente, doutor, não tenho nada, eu quero prevenir, ver se tem alguma coisa? Acho que é muito pouco. Não sei, a gente já tem bastante tempo. Aumentou. 2 anos aumentou, como você bem colocou. Mas a maioria, né, já vinha com um certo probleminha. A gente já vinha há algum tempo. Olha como é importante esse paradigma, a gente está mudando, graças a Deus. Por isso que a gente está indo mais para essa linha de ver um paciente globalmente. Mas conta um pouquinho, como você faz sua rotina, porque as pessoas querem saber, né? Como que faz a rotina o que você pede, né? Ou na anamnese, exame físico, o que você pede para, como um global, ver o paciente, não só para câncer de próstata, como um todo, mas lógico, focando um pouquinho no paciente com câncer de próstata. Sim, é muito importante porque os nossos colegas que ainda não teve contato com a medicina funcional integrativa, com a questão automolecular, eles ainda têm aquela visão muito de vamos pedir o PSA, vamos pedir um ultrassom de próstata, um ultrassom transretal, tudo isso é importante, né? Casos, por exemplo, de dúvida, PSA está alto ou o toque retal está alterado, aí você vai fazer uma ressonância multiparamétrica de próstata, que é um exame que se consolidou nos últimos 10 anos como um passo antes de você indicar a biópsia, porque o problema da biópsia de próstata é que você sabe que muitos casos de exames que não tem nada, você faz um exame invasivo. Isso é importante falar, né? Com certeza, você faz um exame invasivo
com agulha, que transfixa o reto para poder ir na próstata. Você tem o risco de uma infecção. Nossa, muitos importante. desses pacientes ficam urinando sangue por vários dias, muitos sai esperma com sangue por semanas a fio. Né? Nossa, é importante então, né? Exatamente. E aí acaba tendo o quê? Complicações muitas vezes do procedimento, principalmente invasivo. E hoje a gente tem essa etapa antes, que é a ressonância multiparamétrica, que vai dar uma classificação, né? E geralmente isso é variável, mas a maioria dos médicos, se a classificação é 4 ou 5, indicam a biópsia, né? E a gente tem outros exames também, como PSA2 urinário, que é um exame que você faz. O inconveniente é que você tem que fazer uma massagem prostática, né? Para poder pegar o líquido e fazer uma análise daquilo lá. É um outro marcador que ainda não se consolidou, porque tem esse inconveniente. Certo. E tem uns 20 candidatos para substituir o PSA, porque ele é um exame muito falho, né? Sim. E infelizmente nenhum desses candidatos conseguiu se consolidar, então ainda estamos dependendo do PSA. E a relação do PSA total e livre é um bom marcador? O que você um marcador que ajuda. Que ajuda. Mas ainda é falho, né? Mas ainda é falho. Você tem aí, você pode usar o ponto de corte de 20% ou de 18%, né? Tem gente que usa 20%, tem gente que usa 18%. Então abaixo desse valor aí, 20% ou 18%, você tem uma chance maior de ser um câncer. De ser um câncer. Exatamente. Então aí você pode estar indicando com mais facilidade a biópsia. Mas aí tem muitos casos, isso era muito comum comigo antigamente, hoje eu sou muito mais conservador com a biópsia, certo. Mas a gente pedia uma biópsia, 2 biópsias, 3 biópsias para o mesmo paciente. Nossa! Porque ficava aquela situação indefinida, porque o problema da biópsia é que você nunca vai tirar, né, a amostragem, né? Você vai fazer 10 fragmentos, 12 fragmentos, 14 fragmentos. E por que pede tantos fragmentos? Isso eu sempre tive curiosidade de saber. Por que pede tantos fragmentos assim da próstata? Justamente em várias porque áreas? Você precisa ter uma representatividade, né, da próstata, né? Então você vai tirar tantos fragmentos da parte superior do lobo direito, da parte média, e vai tentando você varrer a maior parte da próstata. Entendi. Para você porque às vezes é localizado. Às vezes você dá o azar de você biopsiar do lado do câncer e você não identificou o câncer. Não identificou, entendi. Então, o problema da biópsia, além de ser invasiva, ela tem essa chance de você não pegar justamente a área, se for um tumor localizado, que a gente quer pegar o mais localizado possível. Sim. E aí você acaba deixando de fazer um diagnóstico, né? Então, hoje tem a questão da biópsia líquida, que é um exame bem interessante também, né? E que pode ajudar nesse diagnóstico, apesar que a comunidade urológica ainda não adotou esse exame como uma alternativa. Mas para quem quem tem acesso a esse exame, é uma boa alternativa para não ter a invasividade da biópsia transretal. Excelente. Uma coisa que todo mundo fica assim preocupado. Doutor, você já me falou que tem exame de sangue, tem ultrassom, tem a ressonância. Precisa fazer o toque retal? Isso é o que todo mundo... A gente quer chegar no final e falar 2 assuntos bem importantes. Um deles é esse. Precisa fazer o toque retal? Então, essa é uma questão bem interessante, né? Quando eu estava na faculdade de medicina e também na residência médica, existia um dizer muito interessante, né? Dizia o seguinte: só tem 2 motivos para o médico não fazer um toque retal. Ou o médico não tem dedo ou o paciente não tem ânus. Né? Isso que se falava. Mas hoje a gente sabe que realmente é muito desagradável, é desconfortável para o paciente e infelizmente um exame físico que, apesar de ser muito simples de fazer para o médico, né, que está treinado, ele é muito também, tem baixa sensibilidade, né? Você tem dificuldade, muitas vezes faz o toque, não identifica nada, e se deu azar daquele câncer, está na zona central ou na zona de transição, que você não vai alcançar com o dedo, você vai alcançar a zona periférica, você pode comer essa bola, digamos assim, você não vai conseguir pelo toque identificar isso. Então tem realmente vários médicos, isso é polêmico, né? Sim. Aí é uma questão caso a caso, mas tem muitos médicos que pararam de fazer toque retal mesmo. Justamente usam PSA, usam ultrassom transretal com Doppler, liga o Doppler para ver se está muita vascularização, que é um sinal indireto também, possa ter um tumor ali naquela região, e usam ressonância. Né? Usa ressonância. Então, eu sei porque eu fiz a ressonância, depois a gente vai discutir pouquinho aqui. Porque é importante a gente saber disso, porque tem pacientes que usam, tem pacientes que não. Teve um trabalho do Sruge, muito legal no Hospital das Clínicas, que falava da detecção, até 18% desses casos, eles só faziam exame de sangue e de próstata, mas não o próstata abdominal, não o retal.
e que ele tinha, às vezes, e pegava um pouquinho a mais de câncer em alguns pacientes que não tinham essa detecção. Então, vai da experiência, que nem você falou, e às vezes está nessa área que não alcança. E é verdade mesmo, né? Hoje o padrão ouro de biópsia é você fazer a fusão das imagens de ressonância com as de ultrassom transetal. Então, olha que maravilha, excelente. Olha como mudou essa dinâmica, né, de tudo. A gente estava falando isso antes no podcast, falei, comprei um ultrassom diferente, tem um negocinho, minha esposa faz ultrassom, eu falei, que maravilha, olha o aparelho que eu tenho, a gente faz isso, faz diferenciado, olha como é importante a gente aliar o quê? A tecnologia ao nosso favor, a favor de vocês, né? Esse aqui é a melhor coisa. Vamos falar um pouquinho agora, que eu tenho muita curiosidade, todo mundo fala no câncer de próstata. Terapia de reposição hormonal. Olha só o que ele falou. A gente vai envelhecendo, a gente vai diminuindo a capacidade de formar testosterona e aumenta a incidência de câncer. Exato. Aí fica meio uma dicotomia, né? Não é possível. Eu estou diminuindo a testosterona e aumenta o número de câncer. Mas falavam que se tem mais testosterona dá mais câncer. Ou a conversão, né? Que nem a gente está falando agora. E aí? Terapia de reposição hormonal. Qual que é a sua visão como um todo para o paciente? Por muitos anos, né, por décadas na verdade, houve essa ideia de que a testosterona era um hormônio que estimulava. Era o vilão, né? O grande vilão. Né? Isso baseado no estudo de 1942, se eu não me engano, posso estar errando o ano, que foi feito em cachorros, entendeu? E que o Hughes, que fez esse estudo, ele ganhou um prêmio Nobel. Né? E na verdade a terapia padrão para câncer metastático de próstatas, por muitos anos, até hoje, se você tem metástase, deixa bem claro isso, câncer de próstata com metástase, ou seja, com doença à distância, ainda é o bloqueio hormonal, que se fazia com o quê? Com a orquiectomia, retirada dos testículos. Tanto você retirar o testículo inteiro, quanto você abrir o testículo, tirar o miolo e deixar só a cápsula lá. Então, por muitos anos foi feito dessa forma. Hoje, bem mais difícil de fazer dessa maneira, os bloqueadores hormonais orais ou injetáveis para metástase. Só que assim, existe um modelo, e quem descobriu isso foi o Dr. Morgan Taylor, né? A partir dos anos 2000, que existe um modelo de saturação de testosterona. Então, muito pouca testosterona não te protege contra o câncer. Olha que interessante, pelo contrário, muito pouca testosterona aumenta o risco. Aumenta o risco. Muita testosterona demais também aumenta o risco. Então os dois expoentes. Exato. Tem pouca, tá. Se você der muito também dá problema, que é o problema de quem, às vezes o pessoal que vai halterofilista, né? O pessoal que faz bodybuilding, às vezes usa um excesso e pode ter um aumento da incidência. As duas pontas é ruim, né? O meio é ideal, ou seja, você ter uma testosterona fisiologicamente adequada, dentro de um parâmetro adequado, é o ideal para proteger. Isso tem assunto para a gente falar, só esse assunto de testosterona, terapia de reposição, e falar de libido e depois de ereção, já dá uns 10 podcasts. É verdade, tem muito assunto aí. Então, foi muito interessante essa questão de terapia de reposição hormonal, né? E essa testosterona aumentada, né? Só nesses dois expoentes é que causam. E qual que é a via que você acha melhor? Por exemplo, no meu caso, a gente já está ficando um pouquinho mais velho. Eu fiz a ressonância, olha que legal, fiz a ressonância multiparamétrica, 3 telas de próstata, pedi os exames de sangue. Eu tenho visto também em alguns pacientes, é interessante falar que a visão que a gente tem não é só pedir o PSA, mas pedir outros hormônios de conversão. Por exemplo, eu tenho visto muitos pacientes com o que você acabou de falar, com hiperestrogenismo. Estrona aumentado, estradiol aumentado, e às vezes a gente corrige antes de colocar. No meu caso, fantástico, né? Sem querer te interromper, mas tem um exemplo fantástico que você conhece muito bem, né? Que é você faz exame de urina e vê os metabólitos urinários. Muito bom esse exame. É uma pena que ele não é ainda um exame que não está bem divulgado, né? Excelente, o Stronex americano, né? Que tem outros nomes aqui no Brasil. Sim. Mas é muito bom para você ver esses metabólitos, se você ver se tem estrona, os tipos de estrona que são problemáticos, né? O 16-hidroxistrona e por aí vai. Então é muito interessante, é uma pena que a gente não tem isso. O ideal seria a gente ver hormônio no sangue, na saliva e os derivados urinários ao mesmo tempo, né?
Só que a gente não tem essa facilidade nos planos de saúde, ele não cobre. Não cobre. Foi legal que foi introduzido alguns anos atrás no Brasil. Quem trouxe foi a Health Metrics, que é os ácidos orgânicos urinários. O Stronex também serve para câncer de mama. Eu sei porque eu sou ginecologista, a gente pedia. O câncer de mama é muito parecido com o câncer de próstata, uma série de coisas. Né? Uma série, brincadeira, os marcadores, os receptores tirosina quinase, muito porque eles são dependentes de estrogênios, né? E ele falou 16-hidroxiestrona, tem o 4-hidroxiestrona, que é o mais oncogênico em relação a isso. E é bem interessante como a gente tem que reparar o organismo do nosso paciente. Mas em formas de tratamento, vamos agora. O paciente fez o diagnóstico de câncer de próstata. Tá. Que caminho que ele segue? Porque eu vi que modificou bastante coisa, né? Tem gente que faz a cirurgia, ou tradicional, daí fala, não, a robótica agora melhorou bastante uma série de quesitos. Porque muita gente não sabe, né? Da robótica. E faz radioterapia, bracterapia, faz hormonioterapia. Qual que é a sua visão, mais ou menos, para as pessoas entenderem? Que limite que tem cada procedimento? Né? Então a gente tem um câncer localizado de próstata. Aí depende muito da situação. Muitas vezes você fez o diagnóstico, é um câncer que pegou muito poucos fragmentos, e um percentual pequeno do fragmento, digamos 5% do fragmento, um fragmento só. E você viu que ele não é agressivo, né? Naquela classificação de Gleason, ele está abaixo de 6 na soma dos dois padrões mais comuns, né? E aí, no caso desse, você pode fazer uma observação, né? Você pode fazer uma observação vigiada, e isso aí é uma coisa que já está bem estabelecida há vários anos, e repetir essa biópsia esporadicamente. Tem gente que faz 6 meses, ou de ano em ano, né? Para ver se não muda esse perfil do Gleason, né? Exatamente. E aí você tem hoje um estudo que é feito em alguns laboratórios de ponta no Brasil, que você pode estudar em casos assim de Gleason intermediário, você pode fazer um estudo, né, para ver se realmente esse tumor é mais para agressivo ou menos agressivo. Olha que interessante, não tinha, cada vez mais vai estudando, né? Vai evoluindo a coisa, né? Sim. Então, no caso de que o tumor não é tão localizado assim, já está pegando um lobo direito inteiro, por exemplo, ou um percentual significativo de amostras, né? Aí você pensa em fazer uma cirurgia, que você falou bem da robótica. A robótica hoje é o padrão ouro para fazer. Isso, eu vi que foi uma revolução para vocês, né? Nada mais que é uma cirurgia laparoscópica que tem auxílio de um robô. Ou seja, são pequenos furinhos, né? Não se faz mais aquele furo grande, aquela incisão grande. E aí com o robô, o que o robô facilitou? O robô trouxe mais precisão aos movimentos, trouxe uma ampliação da imagem através de câmeras de alta resolução, que ampliam a imagem. Fantástico. Pois é, e hoje fica bem mais tranquilo, por exemplo, para o cirurgião que já passou por aquela curva de aprendizado, que já está habilidoso, de você fazer uma cirurgia rápida, de fazer uma cirurgia que sangra muito pouco e preservar os nervos, o fecho vascular nervoso, e evitar uma disfunção erétil nos casos que dá para evitar. Isso que é muita gente, porque eu tenho visto alguns pacientes, né, que acompanham, se acompanha muito mais, lógico, é dentro da sua especialidade, com disfunção erétil, né, que é algo que preocupa demais o homem, demais. Exato. Então, e incomoda, né, depois, né? Então a gente tem a cirurgia, como você falou, pode ser feita a cirurgia convencional aberta, aí você tem a técnica que vem pela frente, né, que é a suprapúbica, você tem a técnica perineal, mas não vou entrar em detalhes também, porque eu acho que nosso público não está interessado em detalhes. Mas fora a cirurgia, tem também a radioterapia para câncer localizado, que você pode fazer tanto a externa, tá, que é tipo um feixe, né? Um feixe pela barriga. Tem a bracterapia, que são as agulhas irradiadas. Certo. Né? E, então, esses são os tratamentos para tumor localizado, né? O bloqueio hormonal, isoladamente, tá? Não, existe realmente técnicas que você faz a cirurgia mais o bloqueio, ou a radioterapia mais o bloqueio. Certo. A gente chama de neoadjuvante ou adjuvante. Adjuvante, importante. Então, dependendo da ordem que você faz entre a cirurgia e a rádio e o bloqueio hormonal, você chama de adjuvante ou de neoadjuvante. E tem os casos que já é um tumor avançado, tanto localmente quanto avançado à distância, tem metástase, você vai fazer exclusivamente o bloqueio hormonal, né? Que tem várias formas de você fazer esse bloqueio hormonal,
Você pode fazer só central mais periférico. Olha né? que interessante, você tem formas de fazer dependendo da característica de cada paciente. E tem a quimioterapia, tá? que é reservada para casos que houve recidiva e o tumor já não responde mais ao bloqueio hormonal. Tem alguns tipos de quimioterapia, não tem infelizmente uma resposta muito boa, por isso que elas são deixadas para último plano, assim, quando o resto não funciona. Entendi. Você tem pego algum dos casos assim que fazem essas terapias, às vezes braquiterapia, radioterapia, que a gente consegue melhorar mais com essa saúde integrativa? Isso é fundamental, né? Você sabe muito bem disso, você pratica esse tipo de terapia de suporte, né, para os pacientes oncológicos, o Dr. José de Filipe também faz muito bem isso daí. Então é muito importante a gente casar as técnicas, né? A gente não ficar entrando nessa de brigar, né? Já tem tanta polarização hoje na sociedade, com certeza, né? Nossa. Agora vamos polarizar também a medicina convencional e a não convencional. Na verdade, a gente pode muito bem continuar com as terapias citoredutoras, né? Tirar o tumor, seja com cirurgia, seja com radioterapia, e dar um suporte para esse organismo, né? Com os detox, com a retirada de metais tóxicos, você faz muito bem, né? E você fazer também toda a terapia, procurar causas de radiação eletromagnética que podem estar interferindo nessa pessoa, né? Hoje tem muita poluição eletromagnética. Sim, bastante. Então, o celular é um deles que está aqui do nosso ladinho. Com certeza. E tem a questão dos vírus e bactérias, você buscar infecções subclínicas que possam estar. Você faz a microscopia de campo escuro e campo claro, né? Você sabe muito bem como é que é isso, de você achar os patógenos e fazer as terapias. Né? Sim, associar técnicas, né? É muito importante associar técnicas, você não ficar só na questão de retirar o tumor. Você tem que tratar da causa, que pode ser vírus, bactérias, fungos, metais tóxicos, poluentes orgânicos persistentes, radiação eletromagnética, até questões emocionais, depressão, ansiedade, luto, né? A gente sabe que o câncer é muito mais comum para quem perdeu entes queridos. Olha como é importante essa fase, porque às vezes as pessoas pensam, de onde surgiu? Por que dá em mim? Quer dizer que é uma conjunção de fatores. Olha o que ele falou, que pode ser uma série de fatores que está no ambiente e que é por estilo de vida que você está fazendo. E de tempos em tempos, procurar um médico que tenha essa visão e que queira cuidar de você como um todo. Por isso que você fala de uns 2 anos para cá mudou. Isso é verdade. Porque a gente consegue modelar, não chegar na parte final, né? A gente começou esse podcast assim, chegando no... Eu falo que é na ponta do iceberg, né? Na verdade, a gente tem que tratar a base, que é o comum dos nossos pacientes. Estilo de vida, diminuir o estresse, o intestino, alimentação, atividade física, para realmente melhorar a resposta orgânica do nosso paciente, tá? Em relação a tudo isso, né, vamos falar um pouquinho, deixar só uma palheta para uma próxima vez aqui, falar um pouquinho sobre libido no homem. Já que a gente falou um pouquinho, que eu falei, fiz a ressonância de mim, eu falei sobre terapia de reposição hormonal e eu fiz implante hormonal. Eu também. Né? Beleza, tamo junto aqui. Tô todo furado aqui atrás. Tá todo furado. Então é muito importante para as pessoas entenderem esse leque em que câncer de próstata não tem a ver com a terapia de reposição hormonal. O método que a gente fez foi de implante hormonal. Fala um pouquinho, qual que é a sua visão? Nós dois já implantamos, somos médicos, sim. Temos essa visão. Para as pessoas falarem o seguinte, o quanto melhora a qualidade de vida. Ele acabou de falar um pouquinho, o doutor Alain Dutra acabou de dar uma explicação fantástica. Os opostos dão problema. Se está muito baixo, e lógico a gente vai envelhecendo, você vai falar a partir de que idade vai diminuindo nossos hormônios, né? Os expoentes dão, se está muito baixo, causa. Se você está repondo muito e colocando muito no seu organismo, também causa. Então, quer dizer, a partir de que idade começa a ter as disfunções? Quais são os primeiros sintomas finos que os homens vão percebendo? Ou não percebe, que você percebe mais para frente? Aonde que age, né, cada receptor da testosterona? Foi muito legal que eu tive uma aula com um urologista, ele falou, nossa, a testosterona é muito legal nos corpos cavernosos para manter a ereção. E ao longo da vida, se você não tem testosterona, tem uma substituição do músculo por gordura. Eu falei, meu Deus do céu, não posso perder o músculo
né? Porque o homem é uma piadinha, né? O homem só percebe ou vai no urologista ou cuida da saúde quando começa a cair. Né? Opa, algum problema tem. Senão não percebe. Fala um pouquinho da testosterona. Então, como nós falamos, né, anteriormente, a partir dos 40, 45 anos o homem vai ter, aliás é até antes disso, né? Mas a queda fica mais acentuada a partir dos 40, 45, e em média vai perder aí 1% por ano de testosterona. O organismo tenta se defender aumentando o DHT, só que o DHT vai aumentar a próstata, vai dar calvície, né, no que tem suscetibilidade. Que nem eu, entendeu, pessoal, aqui, assim. Eu também tenho a minha coroinha aqui. Menos, ó, quando o cabelo meu já se foi-se um pouco. Pois é. Então tem essa suscetibilidade para o DHT, e nós conversamos sobre o papel de estrogênio e tudo mais. Então, é muito importante manter fisiologia hormonal adequada, né? O que você vê que os pacientes começam a sentir? Assim, perda de massa muscular, irritabilidade, ereção, o que você vê mais no dia a dia? Em termos de sintomas, né? Sintomas, porque o cara só vai quando dá alguma coisa de errado no sistema. O homem vai ficando ranzinza. Ranzinza, olha só pessoal, ranzinza, o que mais? Né? Mal-humorado. Mal-humorado. E aquelas ereções noturnas, as matinais, o cara acordava de barraca armada, sim, começa a diminuir. Olha só, não está acordando com o circo armado, tá tendo algum problema. Com certeza, né? Então isso aí é importante, você ficar observando, né? Se você não está tendo aquelas ereções matinais ou as mesmas de madrugada, e fica de olho nisso aí, tem que procurar uma ajuda se você perceber que está diminuindo, né? O homem vai perdendo massa muscular, vai ficando, se ele não faz atividade física regular, ele vai perdendo músculo, ele vai realmente tendo menos agilidade mental, porque a testosterona é muito importante para o cérebro, né? Olha como é importante, o pensamento, né? Manter essa performance na cabeça. E uma dica aqui, aquele cara que fazia manobra com o carro com maior facilidade, fazia baliza, estacionava com maior facilidade, nunca ralava o carro, começa a ralar o carro, essa coisa espacial tem muito a ver com a testosterona. Meu Deus, olha que interessantíssimo. Você nem ia perceber essas coisas. Então quer dizer que essa percepção, eu falo 3D, né, ou 4D, vai perdendo um pouquinho. Vai perdendo um pouquinho. Né? Isso aí tem a ver com a testosterona. Você perde o carro no shopping, às vezes, se você esqueceu ou deixou o carro no shopping, né, no estacionamento, isso é um sinal também. Tem a ver com a testosterona. Ó, como é importante. Ó, pessoal, não acordou com barraca armada e não sabe onde está o carro, pessoal, já vai no Alain já direto. Pois é. Então, isso são coisas assim que às vezes são menos faladas, né? Todo mundo lembra do libido, todo mundo lembra da ereção, né? E esquece esses detalhezinhos que passam desapercebido, né? Com certeza. Você vai tendo mais gordura visceral, mais gordura abdominal, né? Como você vai perdendo testosterona. Quer dizer, vai dando a pancinha, pessoal. Pancinha. Sabe aquela pochete? A pochete vai aumentando. Vai dar peitinho também, muitas vezes. Olha, né? Só, que a ginecomastia, né? Ginecomastia. Olha como é importante isso. Outra coisa, uma dica importante para os homens, tomar cuidado com o excesso de cerveja, né? Que tem fitoestrógenos na cerveja. Olha só. Que podem aumentar justamente o estrogênio no corpo masculino e feminilizar o corpo masculino. Olha, então é muito bom. Quem gosta de beber muito, vamos partir só um pouquinho, vai para um whiskinho às vezes, ou não bebe. Ou uma vai cerveja mais fria, né? Que vai ter menos. Ou vai para um vinhozinho, né? Também. Você acha que tem ligação de proteção bebida alcoólica com câncer de próstata? Tem ligação ou não? Então, a gente falou da cerveja, mais uma outra bebida? Então, na verdade, excesso de bebida alcoólica vai gerar uma disfunção hepática, que vai gerar um problema de metabolismo de estrogênio, que vai gerar mais chance de câncer. Então, beber com moderação, hein, todo mundo, hein? Não é para encher a lata. Mas então é mais o excesso que gera problema. Agora, consumir com moderação, não vai ter problemas. E se você preferir o vinho, que tem o resveratrol, tem os outros flavonoides, que até tem ação de câncer, né? Então, vamos lá. Um assunto que nós dois fizemos terapia de reposição hormonal masculina, a gente tem mais ou menos a mesma idade, eu tenho 49, você tem 46. 47 vou fazer agora, 47. daqui a poucos dias. Olha só. Então, a diferença de idade é pouco. E nós dois implantamos. Conta um pouquinho da sua experiência, por que você decidiu fazer a terapia de reposição hormonal com implante? Porque a melhor decisão é o que a gente fez para nós mesmos. Daí o pessoal copia. Você sabe muito bem disso, né? Que a gente
Por que a gente se apaixona por essa medicina que nós fazemos, né? Porque nós somos os primeiros pacientes. Sim. A nossa família, os nossos parentes são os primeiros. E funciona, né? Isso era muito diferente do que eu fazia antes com urologia, mais convencional. Muitos dos remédios que eu passava para os meus pacientes eu não queria usar. Hoje, os remédios que eu passo são os que eu quero usar, assim como você. Né? Com certeza. Então, eu quis colocar os implantes para ter uma experiência pessoal, para ter uma melhor qualidade de vida, até para ter uma experiência pessoal para passar para os pacientes. Né? Então, há poucos meses, cerca de 2 meses e meio atrás, eu coloquei 15 implantes. Olha que maravilha. Eu coloquei NADH, coloquei progesterona, coloquei testosterona, coloquei gestrinona, coloquei tadalafila. O que mais? Será que eu esqueci algum? Eu acho que foi isso. Mas foram 15 no total. E cortisol. E cortisol. E qual que é a sensação que você teve? Aumento de energia, aumentou as ereções matinais e noturnas. Como importante. Facilitou o ganho de massa muscular na academia, eu estava fazendo musculação, facilitou o ganho de massa. Que mais? Disposição física e mental melhoraram bastante. Olha que é importante, pessoal, que deu. Numa experiência própria que eu tive, é o que ele falou, né? Eu estava começando a ficar mais irritado. Olha só que coisa estranha. Eu sempre fiz muita atividade física. Comecei na natação, depois fui para o taekwondo, depois fui para o triatlo. E eu via que a minha performance já não estava, eu estava ficando muito cansado. E a gente trabalha demais, né? Graças a Deus a gente trabalha bastante, mas a gente fica cansado, né? Uma coisa boa nessa pandemia é que a gente foi para os nossos cursos mais online. Senão a gente todo final de semana ou dava aula ou estava em curso, né? Assim, verdade. Anos seguidos, anos. Então foi importante que eu percebi que minha qualidade de vida tinha diminuído mesmo, e muito cansaço. Não tinha tanta relação com o libido. Tem muita gente que coloca que melhora o libido, mas o meu era mais cansaço mental, musculatura e irritabilidade. Quando eu coloquei implante hormonal, parece que eu virei a chave. Eu fiquei calminho. Daí todo mundo falou, não é possível, ele ficou calmo. Aqui, meu secretário fala, nossa, você está tão calmo. E eu coloquei agora, depois dessas 15 implantes, eu coloquei um implante experimental de T3 com T4. Eu estou gostando do resultado também. Olha que legal. Então, são outras coisas. Eu coloquei só de testosterona, complementei com coisas por via oral. Mas é interessante como a gente vê que a gente consegue colocar outros tipos de implantes para fazer uma harmonia, né? Que você fez, né? Uma harmonia hormonal. Olha só que legal, uma harmonia hormonal. Até combinou, ficou bonito esse nome, né? Tem alguma consideração que você queira falar aqui final? Acho que eu falei bastante até, deixei você falar. Eu queria agradecer novamente pelo convite e parabéns pela iniciativa aí do podcast, né? Eu tive contato com o podcast primeira vez há muitos anos atrás, né? Olha que interessante. E eu gostei muito do modelo. Por alguma razão, o modelo podcast está demorando um pouco para ficar mais popular no Brasil, mas eu acho que a gente está chegando no momento agora que a coisa vai deslanchar de vez, né? Pra você ter uma ideia, eu fiquei sabendo que o Joe Rogan, você já falou nesse podcast americano? Não vi. Ele é 3 vezes mais visto do que as principais redes de televisão dos Estados Unidos. Meu Deus, olha como é importante. Olha como o modelo de podcast também está bem estabelecido. Porque na verdade a gente é um bate-papo dinâmico. Sim. E que a gente vai falar questões que é no nosso dia a dia. A gente não vai, como chama... A gente brinca de uma expressão, né? Viajar nas coisas, né? Sim. A gente vai dar o que as pessoas perguntam, como que é, por que você faz, se você faz em si próprio. Olha como é importante você ir no médico que se cuida de si próprio, né? Sim. Ainda bem que a gente foi para uma linha e fala, vamos usar tudo em nós. Nós vamos ser o nosso balcão de falar, nossa, a gente está cuidando de nós próprios. E temos a experiência de passar para as pessoas os benefícios de tudo que a gente usa e mostrar para os pacientes o quanto é bom, né? Eu falo que eu coloquei em todo mundo aqui na nossa equipe os implantes hormonais. Ótimo, muito bom. Falei, vocês são o cartão de visita da clínica. Inclusive, eu estou fazendo um estudo científico com implante de NADH para Alzheimer. Olha que interessante, esse eu quero saber, olha que muito interessante. Para quem não conhece, o NADH é uma vitamina, né, derivada da B3,
que dá energia para a nossa célula. Então, quando você vai dar um booster, é mais fácil de explicar assim, vai dar um booster para a nossa célula produzir energia. Dentro da nossa célula, quem produz é a mitocôndria. Então, vai dar aquele gás, né, no nosso organismo. Ó, foi excelente tê-lo, nosso colega aqui, né, no nosso podcast, um de vários, né? Tem vários temas ainda para a gente falar da saúde masculina, de como a gente pode melhorar a sua condição, como melhorar o seu libido, melhorar a sua musculatura, melhorar a sua ereção, né? A gente falou um pouquinho do que a gente fez para nós, né, em termos de terapia de reposição hormonal, e que a gente achou muito melhor, em vez de fazer injeção, às vezes de colocar o gel, né, que todo mundo gosta, de um implante hormonal que é mais constante para nós, e a gente viu o quanto nos ajudou no dia a dia. Assim, é uma coisa sensacional. Eu falo que é só colocando que a pessoa vai falar o quanto é bom. Com certeza. Mesmo se a gente fizer propaganda de nós, né? Mas como eu coloco em toda a equipe passa para os meus pacientes e fala, ó, você não vai perder nunca. Depois que os pacientes colocam, deve ser a mesma reação. Doutor, eu nunca mais fico sem. Nenhum paciente falou, nenhuma outra fase para mim, ó, doutor, depois dessa nunca mais eu deixo. É verdade, essa que é a resposta que a gente ouve. Que é uma coisa sensacional. E vai ser uma próxima que a gente vai falar um pouquinho sobre terapia de reposição hormonal. Vai ser legal, que eu vou te convidar aqui. Vai ser um prazer e aceito já de antemão o convite. Maravilha. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.